Olá, pessoal. Nós vamos agora, né, dar início às aulas que eu já tinha prometido há milhões de anos para vocês em relação ao nosso conteúdo de 2020. Mas antes de a gente começar, tem algumas orientações. Primeiro, orientações para aqueles que não são meus alunos e que porventura possam assistir essa aula. Eu me chamo Rafael Melgueiro, sou professor de História da rede pública daqui do estado do Amazonas e professor da Escola Sebastiana Braga, na qual eu estou direcionando essas aulas, mas fiquem à vontade todo mundo para assistir. Segundo, que eu estou gravando essas aulas devido à morosidade do conteúdo, nosso conteúdo que é extenso, sempre reclamo para vocês do segundo ano, que o conteúdo é extenso de história do segundo ano devido a ele estar abarcando a Idade Moderna, então a gente tem que estar dando conta da história da Europa, a história do Brasil e a história do Amazonas. E assim, eu estou percebendo que no projeto Aula em Casa estão pulando muito, tem uma janela muito grande de conteúdos. Vocês sabem que eu sou paranoico com o encadeamento. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo, a aula é sobre o fichamento que vocês fizeram, o primeiro fichamento do primeiro bimestre, que é a colonização da América Portuguesa e a presença holandesa, ou seja, é um conteúdo muito extenso, tá? Eu vou tentar fazer isso em 40 minutos. Então, vamos lá. Primeiro, bloco 1. O mundo colonial e suas sociedades. Este bloco, ele que vai dar conta de todas as experiências de colonização dos europeus aqui no novo mundo, que é a América. Na experiência, nessa primeira aula portuguesa, a gente vai falar da espanhola, francesa e inglês. Beleza? Então, a gente vai ver como é que essas nações europeias lidaram com o novo mundo e com outras colônias na África e na Ásia, não só na América. Então, segundo, nós temos que entender que o recorte que eu fiz aqui é muito extenso. A gente vai da chegada do Cabral até a Guerra dos Mascates, né? A Guerra dos Mascates, que é de 1710 a 1711. Então a gente vai falar de 170 anos. É muita coisa, então vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que entender. Qual era esse Brasil? Né? E isso traz uma análise importante para a gente fazer, porque eu já até comentei isso em sala em relação a essa ideia do Brasil ter realmente 520 anos. Se a gente levar em consideração o projeto de colonização, o Brasil, você vai ter que subtrair daí pelo menos 30 anos. Né? Porque o projeto de colonização aqui da América Portuguesa, a gente não vai nem falar Brasil, mas a América Portuguesa não começa com a chegada do Cabral. Né? Lembrem lá que os interesses era manter o comércio com as Índias Orientais, lá descoberta pelo Vasco da Gama, a rota contornando a África. Então, assim, nos primeiros 30 anos, não havia interesse de colonização real dessa região. Tá? O objetivo era encontrar metais preciosos ou produtos comercializáveis para alimentar o mercado europeu. E, assim, de imediato, não foi encontrado ouro, prata, né? Como os espanhóis encontraram na sua possessão da América. Perfeito? Então, vamos lá. O interesse era manter contato com as Índias Orientais. E quando é que eles começam a se interessar? Primeiro, que se a gente lembrar do Tratado de Tordesilhas, vamos ter que fazer uma análise. Desculpa aí o barulho dos malditos motoqueiros. A gente tem que lembrar o seguinte, que o Novo Mundo foi dividido primeiramente em dois. Ficou uma parte para a Espanha, maior parte, lembra lá do Tratado de Tordesilhas, e outra para Portugal. A questão e as outras nações? Né? É óbvio que as outras nações, somente a França, que foi o que mais atazanou a nossa costa brasileira nesse momento, Inglaterra e os Países Baixos não estavam satisfeitos com essa divisão do Novo Mundo em apenas duas nações. Perfeito? Então é óbvio que eles vão constantemente atacar, tentar ocupar essa região. Então, para tentar sanar isso, Portugal vai mandar para cá expedições de policiamento, as expedições policiadoras com o Cristóvão Jacques, uma de 1516, outra de 1526. Ô, professor, mas uma 10 anos depois da outra? Pois é, imagina a dificuldade que era e que é hoje a gente policiar uma costa tão grande quanto a costa brasileira. Né? Então, é extremamente complicado. Então, esses primeiros 30 anos, eles vão ser conhecidos como período pré-colonial, justamente por isso. O que marca o período pré-colonial? Primeiro, a extração predatória do pau-brasil. Os portugueses chegaram aqui, encontraram o pau-brasil, lidaram com os tupis, os tupiniquins, nesse primeiro momento, né? E eles vão tentar capitalizar em cima disso. Então, o objetivo, o principal foco desse momento foi extrair o pau-brasil de forma predatória.
Como eles faziam isso? Através de feitorias. O que são feitorias? Eram fortes que se tornaram entrepostos comerciais entre o português e os nativos. E esses entrepostos, eles eram... esse comércio era feito através do escambo. O escambo é a troca. Troca pelo quê? Por quinquilharias, por coisas que eram interessantes para os índios. E nesse momento a gente tem que fazer uma análise muito interessante. Porque assim, sempre tem uma interpretação que diz os índios venderam as riquezas do Brasil. Nem existia Brasil, era América Portuguesa. Né? Venderam em troca de espelho, tentando diminuir e tornar o nativo ingênuo. Na verdade, pense comigo, os índios, segundo a análise científica, estavam na pré-história. Né? Os nativos da América não trabalhavam metalurgia, eles não trabalhavam ferramentas de metal. Imagine você poder ter acesso a um machado de ferro, uma arma de fogo, né? Anzóis de metal. Então isso é extremamente valorizado para os nativos. O que não era importante para eles era a árvore. Tinha muito. Então era uma troca relativamente justa. Perfeito? Então eu sempre brinco em sala de aula que o pessoal fala que o nosso índio é ingênuo, que o nosso índio é burro, mas na verdade os nativos do Brasil saltaram da pré-história direto para a Idade Moderna. Não é verdade? Passaram não tiveram Idade Antiga, não tiveram Medieval e deram esse salto de qualidade. Perfeito? Uma outra característica da história do Brasil é a questão de dividir a nossa história em períodos de produção, que é chamado os produtos reis. Nós temos, de 1501 a 1530 o pau-brasil. Depois disso, de 1530 até o século XVIII, é a cana-de-açúcar principal, e depois vem a mineração. É óbvio que o Brasil não funciona só disso. Né? Você, professor, mas um século só de produção de açúcar, de só comer açúcar? Óbvio que não. A gente vai já chegar lá. Perfeito? Então vamos. Pré-colonização marca a exploração do pau-brasil. Perfeito? Que não era usado para construção, era usado para extrair a tinta vermelha, que era bastante popular, né, na Europa. Por isso chamado de Ibirapitanga, né, que era pau vermelho. Aí é o sistema de escambo, a troca, né, que isso é muito utilizado até no interior ainda hoje, né, a troca, né, não usar moeda de nenhum tipo. Perfeito? Professor, quando é que começa o projeto de colonização? A partir de 1530, a relação com as Índias Orientais, não a relação, mas o comércio, ele começa a esfriar. Ele não começa ele já começa a demonstrar desgaste. Perfeito? E por outro lado, os portugueses percebem que se eles não colonizarem essa faixa de terra que ficou para os portugueses com o Tratado de Tordesilhas, outras nações vão ocupar. Né? Então, o que acontece? O Dom João III vai designar o Martim Afonso de Souza, a expedição de 1530, chegando em 1532 em São Vicente, vai fundar o primeiro núcleo colonial com o objetivo de consolidar, né, a ocupação da terra no Brasil, vai trazer centenas de pessoas, né, vai construir o primeiro engenho. Então, o Martim Afonso de Souza, ele dá o pontapé inicial em 1532 no processo de ocupação real dessa região. Perfeito? Só que só o Martim Afonso de Souza não vai colonizar toda a costa portuguesa, né, nem consolidar sozinho. Então, a partir de 1534, a coroa portuguesa vai aplicar aqui uma forma de ocupação e de divisão da terra que já era muito utilizado nas ilhas, as Ilhas Canárias, né, Cabo Verde, Açores e até em algumas colônias na África, que é a questão das capitanias hereditárias. Qual é o objetivo? Primeiro, é uma forma de terceirização. A coroa portuguesa não quer gastar diretamente dinheiro nessa ocupação. Então, qual é a sacada? Você vai arrendar essa terra, vai dividir em várias faixas de terra e vai doar para portugueses importantes que já desenvolveram trabalhos de peso para a coroa, né? Capitães, oficiais, membros da elite, né? E vai ser fatiado e cada um vai ficar com essa região, né? Um arrendamento de terra. Então, é óbvio que havia regras. Quais eram as regras das capitanias hereditárias? Tá? Primeiro, nós temos a posse da terra, que é através da carta de doação.
né, que instaura a posse e os deveres do capitão donatário, e a carta foral, que traz os direitos sobre a terra do capitão donatário, que esse nome dado a quem, né, arrenda essa terra, quem vai ganhar essa terra com a carta de doação. Então nós temos aqui um mapa mental, né, 1530, expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, proteger a costa, fundar vilas e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar. Esqueci de falar, com Martim Afonso de Souza, ele vai trazer as primeiras mudas da cana, que já era um produto conhecido dos portugueses. Perfeito? 32, funda a Vila de São Vicente, primeiro núcleo colonial da América Portuguesa, e instaura o primeiro engenho. 34, que eu estou falando, as capitanias hereditárias. Professor, qual é o objetivo, qual eram os deveres do capitão donatário? Proteger, ou seja, função militar, proteger essa região, somente de outras nações europeias. Botar a economia para funcionar, né? Nesse caso aqui é construir engenhos, plantar cana-de-açúcar. E terceiro, e não menos importante, catequizar os índios, trazer a palavra de Deus para os nativos. Lembrando que o que está acontecendo na Europa vai acontecer, né, esse processo da reforma protestante, e vai ser uma ocasião muito importante para expandir aqui a fé católica. Perfeito? Então esses eram os deveres do capitão donatário. Quais eram os direitos? Ele tinha direito maior. Primeiro, doar sesmarias. O que são sesmarias? São latifúndios. Perfeito? São latifúndios em que ele vai doar para portugueses, para colonos, né, a seu gosto. Ele tinha esse poder de doar latifúndios do tamanho de fazendas e cobrar impostos sobre essas fazendas ou sobre qualquer produto retirado da sua capitania, né, de drogas do sertão a escravos indígenas, né, e tinha que pagar também, é óbvio, uma parcela chamada vintena para a coroa portuguesa, ou seja, o capitão donatário cobrava impostos, recebia impostos dos seus seismeiros e também pagava impostos para a coroa portuguesa. Perfeito? Vamos seguindo. Então, as capitanias foram divididas em 15 capitanias, e aqui eu coloquei, né, os deveres escritos bonitinhos, né, entregar à coroa 10% do lucro e 1/5 de metais preciosos. Direitos, escravizar indígenas, até enviar para Portugal, se quiser. Fundar vilas e conceder sesmarias, como eu acabei de falar, e exercer a justiça na capitania. O cara era o juiz e o carrasco, né? Tinha o poder de julgar, até decretar pena de morte. Claro, quem sofria pena de morte geralmente era mestiço, escravo, ou até branco pobre, porque os homens de cabedal, que eram os homens que tinham posse, esse termo é muito utilizado na documentação da época, homens de cabedal, o capitão donatário tinha o poder de degredo, né, de degredar, né, de exilar essas pessoas. Perfeito? Só que alguns anos de aplicação do sistema de capitanias, ele vai começar a demonstrar fracasso. Não vai haver êxito por vários fatores. E aqui é interessante trazer esse mapa, que é um mapa novo. Eu não estudei com esse mapa. Vocês têm o privilégio de estudar um mapa das capitanias já reformado com estudos recentes, por exemplo. Aqui o Jorge Sintra, que é um engenheiro e fez um estudo profundo de documentação das capitanias, ele chegou à conclusão que elas não eram todas na horizontal, que as do Norte e Nordeste, algumas, como aqui, ó, Capitania de Tordesilhas, Maranhão 1 e 2, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, elas eram na vertical. O que mudou? É uma curiosidade, né? A gente percebe que essas faixas de terra não foram divididas e se corrige dessa forma. Perfeito? Professor, qual foram os motivos de fracasso das capitanias hereditárias? Tem vários, mas eu vou elencar alguns. Primeiro, a dificuldade de transporte e de comunicação entre as capitanias. Era uma área muito extensa de terra, né? É muito difícil. Segundo, ataque dos índios. Já tinha passado a lua de mel de portugueses com índios e de índios com portugueses. E os índios já compreenderam nesse momento que eles eram escravos, né? Que eles iriam se tornar escravos nesse processo de colonização. Então os índios já começaram a resistir a essa colonização e atacavam os núcleos coloniais. Outro, falta de dinheiro, porque era a obrigação do capitão donatário investir na terra. Muitos capitães donatários nem aqui pisaram, né?
Então, nós temos esses vários problemas que as capitanias vão demonstrar. Com isso, a coroa vai instalar um novo sistema de administração política aqui, que não vai extinguir o sistema de capitanias. Ele vai demonstrar fracasso, mas ele não vai ser extinto, ele vai coexistir com um novo modelo, que é o chamado de governo geral, a partir de 1548. Aqui eu elenquei alguns motivos de fracasso das capitanias e o motivo da criação do governo geral, mas é importante também falar que algumas capitanias tiveram êxito, como a de São Vicente, é óbvio, né? O primeiro núcleo colonial instalou o primeiro engenho. Martim Afonso de Souza, o irmão dele, também ganhou terras aqui. Então, o São Vicente deu certo, Pernambuco deu certo, e a capitania de Salvador dá certo porque vai ser a capital, a sede administrativa do governo geral. E esse sucesso dessas três capitanias está ligado diretamente ao sucesso da implantação da cana-de-açúcar nessas capitanias. Então, cana-de-açúcar deu certo, capitania deu certo. Perfeito? Como é que vai funcionar esse governo geral? Bom, na prática, o governador geral ele é um capitão donatário, a coroa vai conceder poder a ele, né? E ele vai ficar sediado na capitania de Salvador por questões estratégicas, né, geograficamente estratégicas, e ele vai se reportar à coroa, e os outros capitães vão se reportar ao governador geral. Em 1548 foi criado, só que o primeiro governador geral só vai chegar aqui no ano seguinte. Nós tivemos 3 governadores gerais. Nós tivemos na ordem Tomé de Souza, Duarte da Costa e o Mendes Sá. Vamos lá. O nosso primeiro governador geral chegou aqui, o primeiro objetivo dele era colocar ordem na terra. Já chegou tocando terror com os indígenas, já colocando, escravizando, destruindo núcleos, destruindo aldeias indígenas e tentando frear o ataque indígena aos núcleos coloniais. Trouxe com ele em torno de mil colonos, né, de várias profissões, e ele também trouxe um sistema de organização. Né? Ele tinha um poder militar e da justiça, mas ele vai delegar. Nós temos uma estrutura de 3 cargos, 3 assessores, vamos dizer assim, do governador geral. Nós temos o capitão-mor, que é o responsável imediato pela questão militar e da defesa. Nós temos o ouvidor-mor, que é o responsável pela justiça, seria um grande juiz. E temos o provedor-mor, que é como se fosse um ministro da Fazenda, responsável pelo abastecimento. Né? Então, nós temos essa estrutura. Outra coisa interessante que tem que ser lembrado com o Tomé de Souza, que ele ficou no poder de 1549 a 1553, que com ele vieram os primeiros jesuítas. Né? O Manuel da Nóbrega, que é um jesuíta bastante famoso, que depois, junto com José de Anchieta, que vai vir com o segundo governador-geral, Duarte da Costa. Então veio os jesuítas, que é uma ordem religiosa, que vai ter uma importância muito grande nesse processo de colonização e de catequização dos nativos, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola. Beleza. Segundo governador-geral, né, que é o Duarte da Costa, que vai ficar de 1553 a 1558. O governo do Duarte da Costa foi um pouco conturbado. Bastante conturbado. Primeiro problema. Com os jesuítas veio o conflito. Houveram vários conflitos entre colonos leigos e os jesuítas. Né? Por quê, professor? Pela divergência quanto à escravidão dos índios. Os jesuítas não achavam que deveria se escravizar os índios, que não se devia escravizar os índios, e os colonos leigos viam a necessidade da mão de obra escrava indígena. Então, deu choque aí. Segundo problema, em 1555, na Baía de Guanabara, vai se instalar um núcleo colonial francês, chamado França Antártica. Os franceses vieram para cá, fizeram amizade com os tupinambás, que eram inimigos dos tupiniquins, que eram amigos dos portugueses, ou seja, os europeus já usavam as rivalidades dos nativos aqui dentro do seu projeto. Então, tupiniquins com portugueses, tupinambás com os franceses. Então, com o apoio dos tupinambás, os franceses ficaram aqui por 12 anos. Né? Depois foram expulsos e foram lá para o Nordeste e fundaram, né, outro grupo colonial. Né? Perfeito.
Duarte da Costa lutou, não conseguiu resolver. Esse problema foi herdado pelo próximo, que é o Mendes Sá, que ficou de 1558 a 1572. Mendes Sá, ele terminou o governo dele extremamente reconhecido, rico, uma figura que ganhou grande notoriedade, justamente por resolver esses problemas. Primeiro, ele resolveu os problemas com os jesuítas nesse primeiro momento, mas maior, expulsou os franceses da Baía de Guanabara, que hoje é o Rio de Janeiro. Na verdade, o sobrinho dele, chamado Estácio de Sá, que tem até a escola de samba Estácio de Sá em homenagem, ele é o fundador da cidade do Rio de Janeiro, porque ele, para lutar contra os franceses, ele constrói o forte de São Sebastião do Rio de Janeiro, tá? Que depois vai se tornar a cidade do Rio de Janeiro. Assim como no governo do Duarte da Costa, anteriormente Sá, o Manuel da Nóbrega, junto com José de Anchieta, que foi o jesuíta que veio com o Duarte da Costa, eles vão construir a escola de São Vicente, que vai ser a escola São Paulo, né, que depois vai se tornar a vila de São Paulo, até se tornar a cidade. Então, tanto a cidade de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, elas vão ser fundadas, né, as cidades, nesse período do governo geral. Perfeito? Vamos lá, passando. Tem aqui do ouvidor maior. Lembrando que esse slide que vocês têm foi passado na sala virtual dos segundos anos. Todos os slides do primeiro bimestre eu vou colocando lá e postando devagarzinho. Perfeito. Então, professor, capitanias hereditárias a partir de 1534 e a partir de 1548, governo geral. Perfeito. Um sistema administrativo maior. Com o tempo, com a fundação das vilas, se torna necessário uma ramificação de poder nas vilas. O que foi essa ramificação de poder para se tornar mais organizacional? As câmaras municipais. Isso é extremamente interessante, né? Falar das câmaras municipais. Por quê? Traz à tona uma outra questão importante. Eu cresci ouvindo, dentro de sala de aula, e até no senso comum no Brasil, ainda bem que eu tenho meu pai, que é professor de história, né? E eu ouvi muito, e ele sempre me alertou sobre esse discurso, que é o discurso do Brasil ser um país corrupto, devido aos vários criminosos que vieram para cá, trazidos no período da colonização, os famosos degredados que eram criminosos, e esses criminosos se misturaram com os preguiçosos dos índios indolentes, né? E depois a mestiçagem com o negro, o fujão, e isso deu o povo brasileiro extremamente ligado à corrupção e a falta de vontade de trabalhar. Mas quando você vai estudar a história do Brasil, você percebe que essa má vontade política, ou esse tal famoso toma lá da cá de corrupção no Brasil, não veio das camadas pobres. Na verdade, é uma herança da chamada sociedade de mercê, que é essa cultura onde o nepotismo era a base na cultura portuguesa política, né? Você indicar o seu sobrinho, o seu filho e tal. Então, a gente, estudando as câmaras municipais, a gente vê isso. Primeiro, como é que funcionavam essas câmaras municipais? As câmaras municipais eram, óbvio, criadas para organizar as cidades, as vilas, né? Geralmente eram de 3 a 4 vereadores. E quem eram esses vereadores? Os vereadores, eles eram eleitos somente entre os homens bons. Quem são os homens bons? São os famosos homens de cabedal, que tinham posses, né? Donos de escravos, donos de fazenda, donos de engenho e outras. Tinham que ter sangue puro. Não podia ter sangue judeu, não podia ter sangue indígena, negro, nenhum tipo de mestiçagem, e muito menos sangue mouro, que é o sangue árabe, né? Tinha que ser branco, puro, né? Cristão. Então, nessa linha, esses eram os que podiam fazer parte das câmaras municipais, que organizavam, né, organizava a urbanização das cidades, a liberação de licenças de feira, né, tudo que se dizia, a organização do comércio, então tudo isso era ligado à questão das câmaras municipais. Então esse toma lá da cara é muito claro. Exemplo, no Nordeste tinha a chamada Casa de Misericórdia, que era um grupo econômico onde esses senhores doavam parte do dinheiro lucrado com o tráfico de escravos e com a plantação da cana-de-açúcar, e eles financiaram, porque os primeiros engenhos foram financiados por italianos, por portugueses, por holandeses.
Depois de um tempo, os próprios colonos daqui da América Portuguesa vão financiar. E vai sair dessa casa de misericórdia. Essa casa de misericórdia, claro que só tinha acesso quem tinha algum parentesco com os homens bons. Perfeito? Então, muito disso é ligado a essa cultura da Câmara Municipal. Então, a nossa política, a gente é só olhar para as nossas assembleias legislativas, já vem mudando desde o século XX, mas a gente vê poucos negros. Ela vai começar no limite esquerdista. Não, meu jovem. Vá lá no site e veja a foto de todos os deputados federais. Quantas mulheres e quantos negros tem? Né? Faça a proporção. E me diga se ainda na política do Brasil nós não temos os homens bons, né? Somente aqueles que têm posse, os homens de cabedal, são os que... Se a gente for até mais fundo, se a gente for pesquisar, por exemplo, as famílias políticas do sudeste do Brasil, a gente ainda vai ver muitos ainda, 3, 4, 5 gerações depois, né? Tudo ligado a latifundiários brasileiros. Beleza. Falamos de administração, agora vamos à economia. Beleza? Primeiro que nós tínhamos, a gente tem que esclarecer uma coisa. É óbvio que quando a gente divide a história do Brasil em ciclos econômicos, nós temos a pré-colonização do pau-brasil, nós temos o açúcar, nós temos o ouro, nós temos o café. É óbvio que elas são esses produtos são esteios, né? Sustentam a base econômica do Brasil. Mas isso não exclui a produção de outras matérias-primas no Brasil. Então nós temos primeiro economia de exportação, que é o mercado externo, e nós temos o mercado interno. Óbvio que a partir das capitanias hereditárias e do açúcar, que o açúcar vai ser o produto rei, que é um termo que nós historiadores nem usamos mais tanto. Então vamos lá. Como é que estava organizada a economia colonial? Nós temos economia de exportação, alicerçada no latifúndio, vocês sabem que é muita terra para pouca gente, né? Só quem tinha acesso eram os capitães donatários e os sesmeiros que eles achavam bom doar, né? Os homens bons. Nós temos a mão de obra escrava, que no primeiro século, na verdade, na costa brasileira, é o indígena, depois vai ser substituído pelo negro, vamos já falar disso. E a cultura de produtos tropicais e, se der sorte, metais preciosos. Perfeito? E tinha produção para o mercado interno e, obviamente, para a cultura de subsistência, ou seja, para alimentar o buchinho dos colonos que aqui moravam, que ninguém ia comer açúcar e rapadura o dia todo. Então eu coloquei aqui um quadro, né, do engenho do Henri Coste, de 1816, um engenho que vai ser o coração da colônia. Né? É isso que vai pulsar o sangue, que vai mover o sistema colonial nesse primeiro momento. Passando. Aqui é a produção açucareira e a estrutura do engenho. Eu coloquei aqui, uma coisa muito mais estrutural, foi fundamental para o processo da colonização, e está ligado à monocultura, o sistema de plantation com a exploração de mão de obra escrava. Aí nós temos o canavial, os equipamentos de produção de açúcar, Casa Grande, Senzala e Capela. Casa Grande, que é extremamente analisada no livro do Gilberto Freire, vai falar de todos os aspectos da Casa Grande. A reserva florestal e a cultura de subsistência, que é... O que é essa cultura de subsistência? É a plantação de gêneros alimentícios para o consumo próprio. Né? Planta-se cana-de-açúcar para processar e transformar num produto que é extremamente valorizado na Europa, mas planta-se também para sobreviver. Batata, milho, mandioca, né? Fazer farinha. Então esses são os produtos, arroz, né? São produtos de subsistência para alimentar a galera que vivia aqui. Perfeito? E com a intensificação e com o surgimento de muitos engenhos, né, quando começa o governo geral a dar seus frutos e começa a desenvolver esse núcleo colonial, há necessidade de trocar mão de obra por vários fatores. Primeiro, que os índios, os nativos, eles eram muito frágeis em relação às doenças trazidas pelos europeus, a própria gripe, né, a varíola. Então a mortandade no contato com os nativos foi muito grande. Também tem a questão da revolta indígena. Os índios eles estavam cada vez mais escassos na costa brasileira devido a eles fazerem guerra contra a própria escravização, e eles começaram a se embrenhar cada vez mais na mata. Era difícil. Né? E outra coisa, tem a escravidão negra, ela tem uma série de fatores importantes. Primeiro, né, a baixa resistência dos nativos daqui, facilidade para fuga. Imagina o índio está capinando aqui,
já está de mau gosto, já quer fugir, né? O capataz virou de costas, olhou, o índio, vá na mata, já era, patrão. Não acha mais. Outra coisa é tu trazer um cara lá do Congo, um negro, jogar ele nessa terra, ele tá aqui, ele vai olhar, cara, onde é que eu vou? Sei nem onde eu tô. Você dificulta, sem falar que os negros foram trazidos para cá de vários grupos étnicos diferentes jogados, eles nem falavam às vezes a mesma língua. Então isso era uma torre de Babel que dificultava a mobilização dos nativos, dos negros para organizar fugas. Fugas essas que vão começar a partir do século XVII, porque aí já tem uma geração que fala português, os negros já conhecem a terra, eles já têm ódio suficiente para organizar isso. Outra coisa que dificultava a escravidão dos índios, os jesuítas. Jesuítas que eram contra essa escravidão, né? E a própria lucratividade da mão de obra, do tráfico negreiro. O tráfico negreiro mobilizou um mercado extremamente milionário, né? Mercado esse que envolvia desde chefes nativos da África, que vendiam os negros, para os atravessadores, para os traficantes portugueses, espanhóis. Portugueses foram especialistas nisso. Recomendo um filme chamado Amistad, né? Que é um filme fantástico que mostra como era o tráfico negreiro. Né? Eu vou colocar aqui no vídeo um fragmento desse filme. Né? E o tráfico em si era extremamente lucrativo. Perfeito? Para a coroa portuguesa, para os traficantes da África e para os compradores e atravessadores do Brasil. Beleza. Atividades complementares. Eu já tinha falado das culturas de subsistência, mas nós tínhamos outras culturas que eram importantes também para a exportação. Exemplo, o tabaco, o fumo, né? O tabaco era extremamente valorizado na Europa e produzido aqui também era produto de exportação junto com o algodão, que vai intensificar, né, no século XVIII devido à Revolução Industrial, que vai absorver esse algodão. Nós temos também uma coisa que é importante lembrar, que é as drogas do sertão, perfeito? Que eram os produtos retirados da floresta, que foi o carro-chefe da exploração do que hoje é o nosso Amazonas, Pará, Amazonas do Norte, né? Então, aqui, nós não fomos conhecidos por grandes lavouras de açúcar, não é? Nós somos o grande forte da gente era as drogas do sertão, e uma coisa chamada de ouro vermelho, que era o sangue dos índios, né? Os índios cada vez mais se tornando uma droga do sertão, porque ao contrário do que todo mundo acha, com a vinda dos negros para cá, a escravidão indígena não vai acabar, ela vai ser utilizada até o final, até a abolição da escravidão. Se usou a mão de obra, somente a mão de obra indígena aqui, porque era muito mais fácil para os nativos da região procurar, né, extrair as drogas do sertão, porque eles conheciam toda a questão dos rios e conheciam aonde encontrar essas drogas. Então, usar negros na extração de drogas do sertão não era muito produtivo. Melhor é usar os índios, né, como remeiros. Então, por aí vai. Aqui é um mapa bem interessante, eu vou salientar dois fatores importantes. Em roxo, a gente vê aqui os núcleos coloniais, né? São Vicente, Rio de Janeiro, Capitania da Bahia, Capitania de Pernambuco. Então, aqui em roxo é onde deu certo a cana-de-açúcar. Vocês percebem que elas estão muito ligadas à costa brasileira, né? A área verde era onde foi tirado o pau-brasil. Depois foi substituído aí pelo açúcar. Mas para a gente do Amazonas é interessante ver toda essa faixa rosa era a área de atuação de extração de drogas do sertão. A gente percebe que aqui está os sistemas econômicos e produtivos da colônia. Mas, em último e não menos importante, aqui é a criação de gado, né? A pecuária. Pecuária que já cai, quando sempre cai em vestibular, qual foi a função da pecuária aqui, né? Os governadores gerais trouxeram, muitos colonos trouxeram o gado bovino das ilhas Cabo Verde, e eles serviram aqui. Uma das grandes funções do gado foi interiorizar a colonização, porque o gado cada vez mais ia avançando no sertão, né? E eles acabaram, graças à criação de gado no Brasil, os núcleos coloniais saíram da costa e entraram no sertão. Perfeito. Segue o bonde.
Outra coisa que é importante de falar, que eu vou comentar brevemente aqui, são as missões religiosas. Essas missões religiosas eram os núcleos coloniais organizados não só pelos jesuítas, mas por todas as ordens religiosas. Nós tivemos aqui, principalmente na Amazônia, várias ordens religiosas. Nós tivemos carmelitas, mercedários, jesuítas, capuchinhos, franciscanos. E esses caras foram extremamente responsáveis pela questão do índio, né, da colonização, catequização e até escravidão dos índios. Né? Lá na frente nós vamos ter algumas revoltas, a mais famosa dela é a revolta de Beckman, desculpa. Revolta do jogador de futebol da Inglaterra. Revolta de Beckman, né, que é justamente essa revolta dos colonos leigos versus os jesuítas contra a escravidão dos índios. Tem um filme chamado A Missão, né, com, se não me engano, Al Pacino, que é bem legal para a gente estudar, que é as missões guaranis, né, ali na região da Prata, né, do Rio da Prata. Beleza. Agora, galera, a gente vai entrar na questão da ocupação holandesa. Né? Aí o aluno fica pensando, professor, por que os holandeses vieram? O que eles vieram fazer aqui? Como é que eles ocuparam aqui, os portugueses nada fizeram? De onde veio essa rivalidade? Uma coisa importante da gente entender é que os chamados Países Baixos, que hoje é a região que é a Holanda, eles faziam parte da possessão espanhola. Né? O rei Filipe, que era o rei desse momento, da Espanha, ele controlava essa região, né? Que era uma região extremamente rica e que tinha uma cultura de navegação muito importante, muito forte. Tanto a navegação militar, né, a sua marinha mercante, quanto a marinha de guerra dos Países Baixos era extremamente poderosa. E para alimentar, para suprir as guerras do Filipe na Europa, que eram guerras motivadas por questões religiosas e territoriais, ele vai aumentar os impostos das regiões dos Países Baixos, que vão se rebelar. Algumas províncias dos Países Baixos vão se rebelar e eles vão declarar a sua independência da Espanha. Mas, paralelo a esse acontecimento, vai haver outro acontecimento, que é a morte do Dom Henrique, que era o monarca português. Quando o Dom Henrique morre, vai deixar um vácuo de poder em Portugal. Então vai começar uma guerra dinástica pela coroa portuguesa. Né? Quem vence é o Filipe II da Espanha, que era sobrinho do Dom Henrique. Né? Então, as famílias reais europeias tinham esses parentescos, né? Na verdade, era a forma deles fazerem política era através do casamento. Então, muitos deles tinham parentesco. Então, a partir de 1580 a 1640, a coroa portuguesa vai ser de fato a coroa espanhola, porque o Filipe II da Espanha vai se tornar o Filipe I de Portugal. E assim vai, o Filipe III da Espanha vai se tornar o Filipe II de Portugal, e o Filipe IV da Espanha se torna o Filipe III de Portugal. Ou seja, são 60 anos e 3 Filipes, né? 3 Filipes governando tanto a Espanha quanto Portugal. Aí o aluno vai pensar, professor, então pegaram o Tratado de Tordesilhas e jogaram fora? Na prática, sim. Né? É importante também analisar que essa chamada União das Coroas Ibéricas também foi importante para a ocupação da Amazônia. Né? Porque lembra que, pelo Tratado de Tordesilhas, a Amazônia pertencia aos espanhóis, mas por uma série de fatores que a gente vai falar na aula de colonização da Amazônia, que a gente vai deixar mais para frente, a União Ibérica foi importante para que os portugueses dessem um salto na linha imaginária e começassem a ocupar a Amazônia, com permissão dos espanhóis, né, que era até legal, era bem útil para os espanhóis que os portugueses fechassem a rota da foz do Rio Amazonas para impedir que qualquer outra nação subisse o rio, depois que a rota é encontrada pelo Orellana, né, descendo do Rio Amazonas. Perfeito. Então vamos lá. Os espanhóis, os Países Baixos vão entrar em guerra com a Espanha. E para isso eles vão organizar. E é legal que quem é fã de Piratas do Caribe, é desse momento que a gente vai falar agora. Aquele momento onde a pirataria vai tomar conta do Oceano Atlântico e outros oceanos, somente o Atlântico. Para atazanar a vida das colônias portuguesas, que nesse momento são colônias espanholas sob o controle dos Filipes, os Países Baixos vão criar em 1601
a está aqui no quadro, tá? Os holandeses vão criar a Companhia do Comércio das Índias Orientais. Isso é bem típico, né, dos filmes do Jack Sparrow. Então, em 1602, Companhia do Comércio das Índias Orientais, ou seja, para disputar, piratear, né, todas as colônias na África e na Ásia, né, em Macau, na China, em Goa, na Índia. Então, para tentar ocupar essas regiões extremamente ricas e importantíssimas para a União Ibérica. Em 1621, eles vão criar a Companhia das Índias Ocidentais, ou seja, agora para atazanar a vida dos portugueses no Ocidente, que nesse caso o Nordeste açucareiro do Brasil entra no mapa de desejos dos holandeses. Perfeito? Então, esses laços vão se romper e os holandeses vão começar a cobiçar essa região, né, que se tornou extremamente rica, né, que é o Nordeste açucareiro. O Nordeste açucareiro vai sofrer dois ataques importantes dos holandeses. Um em 1624, que é o ataque à capitania de Salvador, né, que vai ser rechaçada em 1625 por uma frota espanhola, luso-espanhola, né, portugueses e espanhóis, vão chegar aqui e vão expulsar os holandeses em 1625. Eles vão sair de Salvador, vão começar a saquear no caminho, e juntar uma graninha para um outro empreendimento. Empreendimento esse que foi em 1630, quando eles invadem Pernambuco, a capitania de Pernambuco. Só que nessa capitania de Pernambuco, eles vão ficar durante um bom tempo, né? E nas duas invasões, desculpa, eu estava querendo... Fiz uma anotação aqui porque é muita coisa. Na invasão de Salvador, em 1624, tinha um frei chamado Dom Marcos Teixeira, que foi o cara que organizou a defesa da capitania. Né? E como a colônia não tinha à disposição um exército permanente, né, prevendo esse tipo de invasão, eles tiveram que se virar. E qual era a forma de utilizar? A guerrilha, né? Guerra de emboscada. O exército menor se embrenha na mata e ataca os regimentos holandeses para evitar que eles avancem cada vez mais para o interior, onde estavam os engenhos e a produção de açúcar. Né? Conseguiram expulsar, depois que a frota luso-espanhola chegou. Em Pernambuco, foi o Matias Albuquerque, desculpa, eu notei aqui, Matias de Albuquerque. Ele vai organizar essa defesa, só que dessa vez eles não vão conseguir rechaçar os holandeses. Holandeses que vão ocupar essa região durante décadas. E isso vai levar a uma guerra sangrenta, né? É nesse mesmo momento que muitos escravos vão fugir para o quilombo dos Palmares, né? Depois que a guerra contra os holandeses acaba, os holandeses vencem, a capitania de Pernambuco vai estar desolada, destruída, gado morto, muita gente morta, lavoura queimada. O Matias Albuquerque vai queimar a lavoura para evitar, né, tipo assim, aquela velha política da terra arrasada, né? Vamos destruir tudo que sirva de suporte para eles. Perfeito. Em 1637 vai chegar aqui um cara chamado Maurício de Nassau, o conde Maurício de Nassau, que vai governar essa terra. E para governar, esse período é bem interessante, porque assim, uma vez eu ouvi na escola, um aluno perguntou: professor, e se a gente tivesse sido, se os portugueses não tivessem vencido os holandeses? Porque assim, eu li que quando o Maurício de Nassau veio para cá, ele organizou a cidade de Olinda, né? Ele trouxe modernidade, trouxe cientistas, trouxe pintores, valorizou a ciência. O conde Maurício de Nassau vai abrir linhas de crédito para reerguer o engenho daqui, vai investir no engenho, vai investir em urbanização. Uma outra coisa importante, vai respeitar a diversidade religiosa, apesar dos holandeses dos Países Baixos serem, na sua quase totalidade, protestantes calvinistas, né? Eles vão permitir o catolicismo, ou seja, era um Estado bem moderno para a época, coisa bem diferente dos portugueses, né? E será que se a gente fosse colonizado pelos holandeses, a gente seria um país melhor? Eu sempre recomendo, né, a gente em história não trabalhar com o se. Mas é fato que
Tudo isso o Conde Maurício de Nassau trouxe, né, para esse período, né, o período de ocupação de Pernambuco. Então vamos lá. Principais medidas tomadas pelo Maurício de Nassau: reorganização da produção açucareira, estímulo à produção de gênero de subsistência e construção de engenhos, medidas de relativa liberdade comercial, urbanização de Recife, liberdade para a prática de diferentes religiões e incentivo à produção artística e cultural da colônia. Eu trouxe até alguns pintores, né? Nós temos famosos como Albert Eckhout, né? O Franz Post, né? São figuras que reportaram aí que, né, conseguiram captar aí a população da época, né? Através da arte, através da pintura. Né? Essa é a paisagem brasileira com um tatu. Para quem não está vendo, o tatu está bem aqui. Na verdade, o objetivo era falar da paisagem brasileira. Isso aqui é tipo um clipe, é um bait, né? Acabou com... Caraca, onde é que tá o tatu? Mas... Assim você acaba admirando toda a pintura atrás do tatu. Beleza. Em 1640 vai acabar a União Ibérica, né? Com o Dom João de Bragança vai entrar em conflito e vai romper laços com a Espanha. Esse movimento foi chamado de Restauração. E com isso, os portugueses vão assinar um tratado de paz com os holandeses. Tá? Tratado de paz que vai durar, que a ideia era durar 10 anos. E aí, com isso, o Maurício de Nassau, né, vai ser afastado do poder em 1644. Mas, meio que foi um tiro no pé. Porque quando o Maurício de Nassau é chamado de volta, né, vai ser tirado do poder da capitania de Pernambuco, de Recife, ele e virão outros líderes holandeses para governar essa terra. E eles vão ser bem duros. Como eles já estavam dentro do processo de paz com os portugueses, já prevendo a saída dos holandeses do Nordeste açucareiro, eles entraram numa velocidade para cobrar as linhas de crédito que foram abertas pelo Maurício de Nassau, ou seja, cobrar as dívidas que os senhores de engenho daqui do Brasil tinham com os holandeses. Isso vai gerar revolta chamada Insurreição Pernambucana. Os colonos vão entrar em guerra com os holandeses. Nós temos as duas batalhas de Guararapes, né? Como exemplo, nós temos em 1648 e 1649 a primeira e a segunda batalha de Guararapes. Vocês vão tocar terror, vão botar os holandeses para correr daqui, né? E isso vai colocar fim na ocupação holandesa, quando eles serão expulsos em 1654 daqui. Né? Os holandeses são expulsos do Nordeste açucareiro. Os holandeses não vão sair daqui sem aprendizado. Eles vão levar toda a cultura, os conhecimentos da produção de açúcar para as suas colônias na América Central, e lá nas ilhas das Antilhas eles vão reconstruir, através da experiência adquirida aqui com os senhores de engenho, os engenhos, e lá o açúcar holandês antilhano vai acabar se tornando o nosso concorrente direto, né? E aí o livre comércio entra em ação e coloca meio que em crise o monopólio de Portugal do açúcar na América, né? E a gente vai acabar tendo o nosso concorrente direto, que é o açúcar antilhano. Bom, como a galera não estava cansada de guerra, né? Já tinham guerreado portugueses contra espanhóis, portugueses contra holandeses, agora são colonos portugueses contra colonos portugueses. E essa guerra chamada Guerra dos Mascates, que é para finalizar o nosso vídeo, o que foi a Guerra dos Mascates? Bom, depois que os holandeses saem daqui, vai haver muita dificuldade para reerguer, né, o que foi destruído na insurreição pernambucana. E os juros liberados para a reconstrução vão ser altíssimos, dados pelos portugueses. E tinha a cidade de Olinda e a cidade de Recife. Perfeito? Em Olinda tinha uma Câmara Municipal. Tá? Em Recife não havia, porque ainda não tinha sido elevada a categoria de cidade-vila. Então não tinha. Então todas as medidas tomadas eram tomadas pela Câmara Municipal de Olinda, pelos homens bons de Olinda. E os homens bons de Recife, que queriam ter poder político, eles entram com um pedido, né? Eles entram com um pedido para a coroa portuguesa para elevar a cidade de Recife à categoria de vila, para que eles tivessem a sua própria Câmara Municipal.
Fato esse que vai ser ouvido pelos portugueses. Os portugueses vão dizer, beleza, vai lá, agora Recife é uma vila, podem construir a sua Câmara Municipal, fazer a eleição dos vereadores e tal. E na porrada, na velocidade, a elite de Recife vai construir o Pelourinho, o famoso Pelourinho de Recife, né? E vai erguer uma Câmara Municipal. Os homens bons de Olinda vão se revoltar com isso, né? E vão atacar e quebrar todo o Pelourinho, aí o couro vai comer. Professor, de onde vem mascate? Mascate era um termo utilizado pelos olindenses para humilhar os comerciantes de Recife. Mascate é aquele comerciante que vai de cidade em cidade, né, itinerante, ou seja, era uma forma pejorativa de chamar os comerciantes. Se você quisesse xingar um comerciante de Recife, era só chamar ele de mascate. Ei, mascate, vem cá. Aí ia começar uma guerra. Então essa guerra vai acabar em 1711, né? Vai ser colocada uma paz e o Nordeste açucareiro vai entrar no trilho para produzir novamente. Perfeito? Eu espero que a aula tenha sido produtiva. Eu consegui fazer essa aula direto, né? Teve um pequeno errinho ali. Galera, nas próximas aulas eu vou trazer questões para resolver. No final desse bloco do mundo colonial, a gente vai fazer uma revisão com resolução de exercício. Perfeito? Paz.